Constantine é um daqueles filmes que me agradam até hoje. Eu vi quando era bem jovem, me ajudou a construir uma certa persona de enfrentar os demônios, de lidar com as situações que me davam medo quando era bem jovem de uma forma diferente. É por isso que eu tenho muito carinho por esse filme. E reassistindo ele de novo com os olhos de um adulto, a experiência continua sendo muito satisfatória. Vem comigo. Se você nunca viu esse filme, para o que você está fazendo agora, assista o filme, depois volta aqui no vídeo e acompanhe aqui na parte com spoilers toda a jornada. Vou contar o filme inteiro, destrinchar alguns detalhes, algumas percepções, minha opinião a respeito, e mais pro final a gente tem a parte mais de uma leitura mais simbólica, interpretativa, curiosidades e detalhes que você pode não ter visto quando viu o filme pela primeira vez. Então agora você pega aquela pipoquinha, pega o teu refrigerante, senta confortável e vem comigo. Imagine um mundo onde anjos e demônios caminham entre nós, e apenas algumas pessoas conseguem ver isso. Constantine não é só um filme de exorcismo, é uma carta de amor sombria ao ocultismo, ao noir e ao lado mais blasfemo da DC Comics. Constantine foi lançado em 2005, dirigido por Francis Lawrence e estrelado por Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Djimon Hounsou e Peter Stormare. O filme é inspirado no personagem John Constantine, criado nos quadrinhos da DC Comics, especialmente na linha Hellblazer, conhecida por sua abordagem adulta, cínica e profundamente existencialista do sobrenatural. Na época do lançamento, o filme dividiu a crítica. Muitos fãs dos quadrinhos criticaram a mudança do visual do personagem. Constantine ele é britânico e loiro nas HQs. Mas o público abraçou o filme, que se tornou um clássico cult, principalmente após sua chegada ao home video e streaming. O filme teve uma bilheteria de cerca de 230 milhões de dólares mundialmente, um sucesso sólido para um filme com temática adulta e sombria. Com relação à recepção do filme, as críticas foram mistas, mas com elogios à atmosfera, trilha sonora e performance, especialmente de Tilda Swinton e Peter Stormare. A história acompanha John Constantine, um exorcista e detetive ocultista que enxerga o mundo espiritual desde criança. Ele vive em uma realidade onde o céu e o inferno influenciam a Terra através de entidades que manipulam a humanidade nos bastidores. Assombrado por sua própria condenação espiritual, Constantine investiga um caso aparentemente comum que o leva a uma conspiração sobrenatural envolvendo anjos, demônios e o frágil equilíbrio entre o bem e o mal. O filme mistura terror, ação, neo-noir e filosofia religiosa, criando um universo onde a fé é política, o inferno é burocrático e o céu nem sempre é tão santo assim. O filme começa com dois homens no deserto do México, mexendo em algumas coisas que estão no chão ali, os caras estão com as roupas maltrapilhas, sujos e tal. A gente não sabe se eles são trabalhadores ou são só andarilhos, e um deles acaba pisando em algo em falso ali, um chão de madeira podre, quebra e de repente ele encontra algo embrulhado num tecido bem suspeito, tá? E parece uma lâmina antiga, assim. Ele pega aquilo ali, aquilo parece meio que seduzi-lo, e ele sai dali, deixando o colega ali pra trás, assim. O cara pergunta, onde é que você vai? E fica por isso. E ele vai andando. E do nada, cara, isso não deu nem 2 minutos de filme, a gente já leva um baita de um susto, que vem um carro do nada, literalmente do nada, e atropela ele com tudo. Mas a batida é tão violenta que tu pensa, pronto, não vai sobrar nada desse cara. Só que não. O carro é totalmente destruído, o cara apenas se levanta, tira os caquinhos de vidro assim, ó, pega a lâmina e segue o baile. Vai andando, ele vai andando em linha reta e não para. E tu fica, ué, o que eu tô vendo aqui? O que aconteceu? Esse cara era pra ter virado patê. E aí? O que é isso? Quem é esse cara? O que é essa adega? Corta e somos apresentados para John Constantine, interpretado pelo Keanu Reeves. E aqui, nesse filme, ele interpreta esse cara que é meio que um detetive, ele não é bem um policial, na verdade, porque ele trabalha por conta própria, mas ele faz exorcismos. Então tem um padre que o espera num conglomerado de apartamentos, assim, um lugar mais simples, com aquela comunidade mais latina, assim. E a menina que tá ali na família tá tendo acessos de possessão demoníaca. Ele chega ali, já identifica que de fato é isso que está acontecendo, começa o processo, né, o ritual ali de exorcismo, e ele percebe que a entidade é bem poderosa. Então ele pede ali para trazer um espelho enorme, eles trazem um espelho, colocam sobre a cama, e ele vai ali fazendo o ritual, veda os olhos dela, pede para ninguém olhar, aí um cara começa a olhar, de repente o cara fica com cabelo branco, não era para ter olhado, do nada aquele cabelo dele fica branco. O filme não se dá o trabalho de explicar, mas tu sabe, consegue entender que aquilo que ele fez ali era para ele não olhar, porque
talvez um ser humano normal não deveria estar vendo aquela coisa profana, até porque os próprios olhos do John Constantine estão fechados enquanto ele está vedando os olhos da menina. E quando a criatura surge, ela aparece no espelho. E é ali que rola a emboscada. O demônio é preso dentro do espelho e com a ajuda dos moradores do condomínio ali, John Constantine consegue jogar o espelho lá para fora, quebrando assim o espelho, estraçalhando lá embaixo, no carro do seu fiel escudeiro, o Chase, que é interpretado pelo novato, jovem, menino, o Shia LaBeouf, que aqui ele é meio que um menor aprendiz, digamos assim, estudante ali de bruxaria, de ocultismo. O vidro cai em cima do carro dele, ele fica putaço com o John, mas o ritual deu certo, porque a partir do momento que o espelho caiu lá embaixo e quebrou, a menina se vê livre. Tá bom que ela fica super desorientada, perdida, mas ela abraça a mãe e dá a entender que deu tudo certo. E o John sai dali tranquilão, querendo, louco para fumar mais um cigarro. Então tu percebe que o cigarro e ele têm uma relação muito íntima, digamos assim, porque aparentemente ele tem esse vício há um bom tempo e isso está comprometendo a vida dele. Saindo dali, ele vai lá para o hospital fazer uns check-ups e descobre que o peito dele tá podre, detonado, e com certeza ele tem poucos meses de vida, se ele tiver tudo isso, né? Sabendo que ele tá quase morrendo, ele busca auxílio de uma pessoa bem específica aqui, né? Ele entra numa instituição, tem uma pessoa lá, interpretada pela Tilda Swinton, uma pessoa com o nome de Gabriel. Consegue pensar que Gabriel a gente tá falando? Pois é, do nada ele vê, as outras pessoas ao redor não, mas um belo par de asas do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, aqui interpretado pela Tilda Swinton, tem um charme, meio que uma sedução nas palavras, um mistério no olhar. Meu, a Tilda Swinton, ela é incrível, né, cara? Essa mulher é muito boa atriz. E ela dá uma performance aqui de algo meio andrógeno, né? O John a procurou porque ele queria que ela desse um recado. Ela, né? Tô falando dela por causa da Tilda, mas é o Gabriel, né? Fala pra Gabriel que ele queria que desse um recado pra Deus, do tipo assim, cara, eu tô limpando as ruas, né? Eu tô literalmente mandando demônios de volta pro inferno, salvando pessoas. Eu quero ter uma garantia de que minha alma vá pro céu. Mas não é bem assim. E Gabriel fala que para você ir para o céu, você tem que merecer, tem que literalmente reconhecer os seus pecados e desejar isso no seu íntimo. É um negócio muito mais complexo do que, sabe, Deus, eu sou um cidadão normal, eu sou um cidadão de bem, posso ir para o céu? Pode, legal. Não é bem assim. E ele fica enfurecido com isso e sai dali do local. Paralelo a isso, a gente está acompanhando também a história da Angela, interpretada pela Rachel Weisz, no qual está passando por uma situação muito complexa. Ela tem uma irmã gêmea que estava hospitalizada no hospital psiquiátrico, que acabou tirando a própria vida. Ela pulou lá do prédio e morreu. A Angela, ela não acredita que a irmã dela faria isso com ela mesma, porque apesar de saber que ela tinha os problemas psicológicos dela, ela era muito cristã, uma cristã católica, e ela saberia, né? Ela sabia das consequências de tirar a própria vida, as consequências espirituais para isso, né? Ela não acredita que aquilo ali foi aleatório. E como ela é policial, ela começa a pegar algumas fitas das câmeras de segurança do lugar e tal. E em algum determinado momento, ela vai perceber que a irmã dela dá uma olhadinha para a câmera antes de tirar a própria vida e sussurra um nome, Constantine. E do nada os telefones que tem na mesa dela começam a tocar, o celular, aparelho fixo, tudo começa a tocar e, opa, talvez seja de fato um sinal do sobrenatural para que a Angela vá mais a fundo para investigar que tem algo de errado acontecendo. O John, ele sai lá daquela instituição ali onde ele estava falando com o Gabriel e começa a ter uma crise de tosse. Ele toma um xaropinho para dar uma aliviada e do nada ele é atacado numa cena muito, muito irada, muito bem construída por um demônio que ele era meio que composto por insetos, uma nuvem escura de insetos. Ele começa vendo um bichinho andando, daqui a pouco eles se aglomeram e meio que ataca ele e ele consegue confrontar a criatura, que é atropelada por um caminhão que se despedaça em vários insetos. Ele consegue afastar, inclusive, a entidade com uma espécie de besouro que ele guardava no paletó dele, no sobretudo dele. Uma caixinha de fósforo com um besourinho dentro. Quando ele faz um barulhinho, aquela coisa meio que se descontrola e é atropelada. Mas, cara, segundo as regras entre o céu e o inferno, os demônios eles não podem interagir diretamente com os humanos. Alguns até tentam através de alguma possessão, mas nunca literalmente caminhar sobre a terra. Entende? Existe uma certa diferença, existe ali uma certa
uma espécie de equilíbrio que é para ser respeitado. E na surdina você acompanha um outro personagem aqui, que é o Baltazar, que ele fica meio que andando, meio que espiando por onde anda o Constantine, e a gente vai chegar nele, tá? Mas ele tem uma certa relevância aqui. O John vai até uma espécie de boate, uma espécie de balada, um clube, onde lá tem vários mestiços, tem anjos, tem demônios, tem uma galera bem esquisito assim, e ele pede uma reunião com um personagem que é o Papa Meia-Noite, interpretado pelo Djimon Hounsou, que o cara que tá excelente, como sempre, um cara que tem uma presença imponente, né? Ele meio que é um ex-feiticeiro que agora é responsável por manter o equilíbrio entre os anjos e os demônios. Existem regras. E o John tá falando, cara, eu jogo dentro das regras, mas eu fui atacado por um demônio ali que, pô, não, tá errado, tem coisa errada. Do nada entra o Baltazar. E o Baltazar chega pra ele, o Baltazar é um demônio, e ele vem todo na seduzência dele, no charme dele, mexendo com a moedinha, e pega e fala o seguinte pro John: tô sabendo aí que tu tá meio preocupado aí com a tua vida, né? Como é que tá o pulmão? Como é que tamo? Quer dizer que em breve o inferno vai ter carne fresca, é isso mesmo? Ele pega e fica provocando, né? Falando assim, não vejo a hora, né? De você chegar lá, tal. Ele fica provocando. E o John é um cara que ele peita o demônio ali sem medo nenhum, né? De tipo assim, eu vou te mandar de volta pro inferno. E o Papa Meia-Noite dá uma porrada na mesa e fala assim, não, na minha casa não. Aqui é equilíbrio e tal. E o Baltazar vai para um lado, o John volta pro outro. Enfurecido com essa insegurança de saber que tem algo de errado acontecendo, mas ninguém mais parece estar olhando atentamente. O John recebe na casa dele, ali no apartamento onde ele mora, o Beeman, que é um amigo dele ali, que meio que é um fornecedor de algumas relíquias e itens que ele usa para o combate contra demônios. Então ele vai pegando alguns acessórios, água benta disso, crucifixo daquilo, então meio que ele vai se equipando. E esse cara, ele é meio que um personagem que aparece pontualmente para meio que tirar algumas dúvidas para o John Constantine, para ajudá-lo a avançar a narrativa, obviamente, e trazer algumas ferramentas, alguns utensílios, né? Quem bate na porta do apartamento do John quando ele está sozinho é a Angela, que ela escutou lá o nome John Constantine vindo da irmã dela, então ela o procura. E aqui o John, ele se mostra bastante resistente para deixar ela entrar, mas ela é da polícia, meio que ela usa a cartada ali do distintivo para poder entrar. E ela entra e vai meio que contando a história dela para ele, e ele meio totalmente indiferente a ela, ele é meio arrogante, meio estúpido, ela fica super desconfortável ali com ele e sai fora. Nisso que ela sai para fora da casa dele, do apartamento dele, no qual tem um detalhe bem interessante, que o apartamento dele é todo cheio de umas bombonas d'água, assim, que eu suspeito que sejam bombonas de água benta, para ser suprimento e também meio que para proteger ali o local onde ele mora, né? Só que ele vê umas sombras, umas coisas escuras indo lá para fora e ele meio que sai correndo e vai lá atrás dela. E aqui tem um diálogo muito massa quando ele a alcança. Ela tá meio enfurecida com ele, não querendo trocar ideia com ele, mas ele fala, escuta, por acaso você acredita em céu e inferno? Você acredita em Deus? Ela acha que aquilo ali não é relevante pra conversa ali, né? Daí ela pega e solta a frase, tipo assim, eu não acredito em anjos, não acredito em Deus, não acredito em demônio. Ele falou assim, você não acredita no diabo? Dela, não acredito. Ele mas ele acredita em você. Aí fica aquele clima meio, tá meio que dando uma de charlatão, o que tá acontecendo? Do nada, as luzes começam a se apagar, as luzes do poste da rua, né? E eles começam a ser cercados por coisas que a gente não vê, tá no escuro. Aí ela pergunta que barulho é esse? Ele, são asas. E do nada ele tira uma espécie de um tecido de dentro da roupa dele, pega um isqueiro e acende com aquele tecido meio que parece estar besuntado em algum tipo de óleo, algum tipo de substância inflamável. E quando ele ergue aquele tecido inflamável, aquilo ilumina com muita força, uma luz muito poderosa e revela, não só revela, né, aquele monte de demônios ao lado, como eles também são espantados e alguns até são destruídos pelo aquele poder que sai daquela luz dele ali, que para nós é inexplicável, né? Da onde que veio isso? Mas a gente sabe que são ferramentas poderosas que ele pegou lá com o Beeman, que agora a gente sabe que de fato funcionam, né? De alguma certa forma, e são objetos sagrados, relicários ali, poderosos, que espantam os demônios e, cara, uma cena visualmente incrível, assim, muito massa. E aí ela começa a entender e acreditar que realmente tem algo sobrenatural acontecendo. O John vai até o apartamento da Angela na busca de tentar ajudá-la, então, com o caso de sua irmã. Mas eles queriam ter certeza se ela realmente tirou a própria vida, ela provavelmente estaria no inferno, isso era um fato. Então, para ele ter certeza,
ele precisaria fazer uma certa viagem ao inferno. E é literalmente o que ele faz. Essa cena aqui é muito massa. Ele fez todo um ritual, né? Ele pega uma bacia, bota água, senta numa cadeira, pega o gato, senta com o gatinho e fica encarando os olhos do gato, e ele pede para ela sair do apartamento. Essa cena visualmente aqui é muito legal, porque ela sai do apartamento e fecha a porta. Antes de fechar a porta, meio que o tempo para. E corta a cena, já mostra o John chegando num lugar que parece muito com Blumenau no verão, né? Fogo e calor, tudo vermelho e um vento infinito, assim, carros destruídos. Blumenau é bem assim no verão, tá, gente? Parece um inferno mesmo. Mas aquilo é uma atmosfera super opressora, e ele começa a ver alguns demônios muito parecidos com aquele que ele expulsou lá no começo do filme, com aquele visual estranho, que é uma mistura de CGI com um efeito prático. Eu achei bem maneiro, assim, bem convincente, um visual diferentão daqueles demônios com chifre e tal. Parecem apenas pessoas podres, corrompidas, assim, sabe? E ele meio que vai correndo, do nada ele encontra aquela... Parece uma fitinha de hospital, eu acho que é uma fitinha de hospital, o nome da irmã da Angela, que ele consegue pegar antes do tempo dele acabar lá no inferno, que ele foi literalmente no inferno, e ele quebra um relicário de vidro no peito, e ele desperta de novo lá sentado no apartamento dela. E nessa hora que ela abre, ele já tá todo fumegando, assim, como se tivesse toda a água daquela bacia evaporado, e ele tá coberto de vapor, assim, sabe, esgotado, suado, e ele fala pra ela assim, eu preciso comer alguma coisa, assim, ele tava meio passando mal. Essa cena é muito legal, porque mais uma forma dela dele provar pra ela que o que ele está fazendo ali, ele sabe o que está fazendo. Só que ele traz a péssima notícia, né? Ele traz com ele a fitinha que ele pegou lá no inferno. A prova de que a irmã dela realmente tinha tirado a própria vida. Esse filme é cheio de cenas muito boas, né? Inclusive essa aqui é uma das cenas mais emblemáticas, né? Tem o padre Hennessy, que estava convocando o John no começo do filme para fazer aquele exorcismo. Ele é um cara que aparentemente é muito perturbado por vozes, e ele bebe muita bebida alcoólica justamente para ver se dá uma silenciada nessas vozes, né? E aqui ele entra numa espécie de loja de conveniência, e ele está sendo atordoado, perturbado por vozes, e ele começa a tentar beber, só que ele pega várias garrafas de bebida e tenta, e a bebida não vem, ele não consegue, ele quebra a garrafa para ver se vem, e nada vem, parece que elas são lacradas, mas mesmo quebradas a bebida não vem. A cena é muito bem feita, gente. Ele pega aqui, começa a tentar e tal, daqui a pouco ele passa mal, começa a ter uma espécie de convulsão e cai no chão, e de repente nos mostra que na verdade todas as bebidas que ele tentou beber, ele bebeu. Ele só achou que não estava bebendo. E aí mostra todas as garrafas quebradas, aquele líquido escorrendo, ele começa meio que vomitar esse álcool todo, mas antes dele morrer, ele pega um caco de vidro e faz algo na mão dele, começa a rasgar a mão dele, e ele acaba falecendo. Mas antes de falecer tem uma cena bem importante ali, mostra o Baltazar observando tudo, com aqueles seus olhos misteriosos, um brilho meio vermelho, e do nada chega meio que uma espécie de enfermeiro, um salva-vidas, que do nada aparece um par de asas também. Aí tu sabe que esse cara ali é um anjo atuando ali, mas infelizmente ele não conseguiu salvar o padre. Mas essa cena é bem importante, porque ele era muito amigo do John, e aquilo que ele fez na mão dele era um símbolo, que o John vai pegar daqui a pouco e vai entender o que ele quis dizer antes de morrer. Mesmo antes do John ver a morte do padre ali, ele tá conversando com a Angela e fala para ela que quando ele era muito novo, ele teve uma experiência de quase morte e que ele foi reanimado, e que a partir daquele dia ele passou a ver o mundo e o sobrenatural que ele não via antes, né? Ele tentou tirar a própria vida, na verdade, e isso mudou depois que ele foi ressuscitado, né? E é por isso, por ele ser um cara que tentou contra a própria vida, teme que ele seja um dia levado ao inferno. E aqui ele faz a tal da analogia para ela que é policial, né? Você já pensou se você fosse presa hoje na mesma cela onde você tem só os criminosos que você colocou lá dentro? É basicamente isso que vai acontecer comigo. Então, tô tentando salvar o máximo de almas possíveis para ver se eu compro minha passagem direto para o céu, expulsando os demônios e salvando as pessoas. Só que tem um detalhe aqui. Ele fala que Deus e o diabo fizeram meio que uma espécie de uma aposta, né, pela alma das pessoas. Então por isso que eles não interferem diretamente. Às vezes influenciam com sussurros e tal, mas não atuam diretamente. E ela fica pensando, diabo e Deus fizeram uma aposta? Ele diz que sim, né? E que esse equilíbrio estava sendo colocado em risco porque tem outras situações acontecendo por debaixo dos panos. Mas poxa, se não é o diabo
e nem Deus fazendo, quem está fazendo esse desequilíbrio, né? E quando eles estão voltando para casa, é que eles passam pela morte do padre que estava ali na loja de conveniência, e ele vê o tal do símbolo, né? Ele tem acesso, inclusive, à cena do crime ali, porque a Angela é policial e autoriza ele a entrar. E ele entra ali e pega uma pedra de gelo, molha a mão do amigo que está morto, e ele vê que tem um símbolo específico. Esse símbolo específico casa com um símbolo que ele viu no comecinho do filme, lá na casa daquela moça latina que foi possuída, que foi exorcizada. Ele pega lá um símbolo de uma lâmina que estava desenhado, que ela deve ter desenhado algum tipo de surto de possessão, né? E que aquele desenho é literalmente a tal da lâmina que aparece no começo do filme, que é aquela lâmina que o cara pega em mãos e sai caminhando infinito. E o filme mostra em pequenas cenas dele caminhando em direção a Los Angeles, onde eles estão, inclusive, que por onde ele passa, parece que ele traz morte e caos. Ele passa num desertão onde tem vários animais, tipo gados e tal, e eles vão caindo mortos, assim, as plantas morrendo e tal. Então tu vê que é como se fosse a maldade encarnada sob a influência daquela lança ali, né? Com a ajuda do Beeman, ele mostra para ele aquele símbolo, né? E ele fala pro John que aquele símbolo e a lança estão totalmente atreladas à lenda da lança do destino, que supostamente é a lança que feriu a costela de Jesus quando ele foi crucificado, e que ela daria poderes absurdos para quem a possuísse. Então tem alguém querendo utilizar essa lança para fazer algum tipo de ritual, que eles ainda não sabem do que se trata, mas ela é a chave de máxima importância para que isso aconteça. Mais um ritual é feito aqui pelo John com a Angela, porque ela queria ter certeza de que sua irmã de fato estava no inferno. Ela precisava ter essa visão, né? E o John acha muito perigoso, tal, mas eles realizam ali o ritual. Ela mergulha numa banheira, ele a mantém com força dentro da banheira para fazer esse ritual, e ela tá ali, começa a acabar o ar dela dentro da banheira e ele a mantém. Ela meio que se afoga literalmente ali, mas quando ela se afoga, bum, explode água para tudo quanto é lado e tal. E aí, sim, ela volta também evaporando água, assim, igual o John naquele ritual. E ela percebe que tudo que ele falou ali é verdade. Que ela tava, tipo assim, ela já tava acreditando em tudo que ele tava falando, mas ela ainda tinha as dúvidas sobre a irmã. Ela teme pela salvação da alma da irmã dela. Em busca de mais respostas do que tá acontecendo e qual que é o rolê ali com a lança do destino, o John vai até o prédio onde ele encontra o Baltazar. Essa cena aqui, o bicho já vem com a arma, lança chamas e pé no peito, ele senta a porrada aqui no Baltazar. Cara, ele pega um soco inglês que tem uns crucifixos e dá porrada e vai desmanchando a cara do cara. O cara pede misericórdia. Ele fala que se ele não contar a verdade sobre o que está acontecendo, ele vai mandá-lo direto pro céu. E o cara acredita. Daí o cara acaba soltando a letra ali dizendo que Mamon, o filho de Lúcifer, tá tentando usar a lança do destino para poder vir para a Terra, através de um certo ritual que ainda é um mistério, e dominar a Terra. Ele quer enganar, inclusive, o próprio pai. O Lúcifer nem faz ideia desse rolê. E aqui o John vai lá e ainda usa seu sarcasmo, falando assim, eu nem tenho sequer poder para te fazer tu ir para o céu, né? Se eu não consigo para mim mesmo, imagina para ti. Mas ele consegue encerrar ali com umas belas porradas esse nojento do Baltazar aqui. Fim de papo, já mostra o John sendo um cara casca grossa mesmo. Só que tem um detalhe, tem alguém muito casca grossa também do outro lado, que acaba abduzindo a Angela, uma espécie de poder de sucção, assim, que ela simplesmente começa a irromper vários prédios, puxada por uma força sobrenatural muito rápida, assim, tipo, as paredes vão quebrando e ela vai passando, ela não quebra as paredes, é bem interessante notar isso, senão ela tava quebrada, ou a coluna dela tem que ser muito boa, né? Ela vai estourando os prédios assim, vai passando e o John correndo atrás nessa cena muito irada, só que ele não consegue alcançá-la, porque chega um limite que o prédio acaba, né? Ele olha pra baixo e não consegue ir, e ela sai voando, só some assim. Fica, ué, pra onde ela foi? Quem que fez isso? E o John vai lá e pede ajuda pro Papa Meia-Noite. Ele diz que precisa usar uma tal de cadeira. Aparentemente uma relíquia ali, que é uma cadeira elétrica que foi utilizada para matar não sei quantas pessoas, então tem toda uma mística ao redor da relíquia ali, e ele precisa usar essa cadeira. A cadeira ali, aparentemente, ela pode matar a pessoa, porque a pessoa tem que ser de fato eletrocutada para poder acessar essa cadeira, mas se sobreviver, é o que acontece aqui com o John, ele tem as visões de tudo que está acontecendo com relação a essa conspiração, ele vê tudo do começo ao fim,
lá o cara que sai lá do México empunhando a lâmina e vai andando por tudo quanto é lugar e matando gente, até chegar aonde eles querem chegar. Meio que dá o endereço de onde eles estão com a Angela. Eles querem usar a Angela por conta de toda a sua questão de... Ela é um ser humano com poderes espirituais igual sua irmã gêmea, né? Sua irmã gêmea acabou falecendo, mas elas têm uma sensibilidade sobrenatural, digamos assim. Eles queriam usar ela como um portal para trazer o Mammon. E, detalhe, o John, depois que sai dali, ele vê isso e ele sai lá na boate e tá cheio de demônios querendo pegar ele. E aqui rola a cena mais badass do filme, né? Ele pega uma arma que parece um crucifixo e começa a disparar tiro nos bichos, os bichos vão morrendo. E o Chad, lá que tava o menor aprendiz, né, que não podia entrar no bar, ajuda de uma forma muito, muito legal. Ele vai no topo do prédio, acha a caixa d'água do lugar, coloca um crucifixo lá dentro, não sei se só assim já seria o suficiente, mas ele faz com que a água fique água benta. E eles ligam os sprinklers, né, que é aquele jatinho de água para evitar incêndio, e dispara. Aí toda aquela água benta jorrada nos demônios vão desmanchando, e ele vai atirando e matando os bichos, coisa arada. Uma cena que eu achei sensacional. Na primeira vez que eu vi, na segunda, na terceira, na quarta. Toda vez que eu vejo essa cena eu acho ela irada, porque ela é muito bem filmada, ela é muito bem feita, e ela eleva o filme para um patamar de ação muito divertido. É entretenimento puro, cara. E aqui ele enfrenta esses demônios, mata todos eles, e vai até o endereço onde estaria a Angela. E chegando lá, para nossa surpresa, quem estava ajudando aquele cara bizarro com a lâmina? Ninguém mais, ninguém menos do que Gabriel, meus amigos. Aqui tem uma reviravolta que a gente não esperava. O Gabriel ajudando o Mammon a vir do inferno para a terra. Aqui ele dá o discursinho dele para explicar, para justificar suas intenções. Enquanto o Chad e o John estão tentando salvar a Angela ali, que parece que tá saindo uma coisa de dentro dela, tá meio que possuída por algo, e aquela coisa quer sair dela, tu sabe que é o Mammon querendo sair, tu vê todo o efeito prático da coisa deslizando por dentro da barriga dela, um negócio horroroso, assim. Ele bota a mão para tentar se conter, vai fazendo ritual, e usa todas as suas capacidades de conhecimento do oculto para banir o Mammon. Ele tá ali naquele confronto e tal, o Mammon, sem estar ali presencialmente, joga o Chad e fica ele meio que brincando de basquete com o corpo do moleque. Ele bate no chão, bate no teto, bate no chão, bate no teto, até matar o menino. O menino já é Elvis, e o John fica sozinho ali tentando. E do nada, quando o Gabriel surge de fato, vem com esse discursinho ali, de falar que Deus é muito bonzinho. O cara vai lá, mata, estupra, faz o diabo, basta ele se arrepender, ele vai pro céu. Então aqui, Gabriel é um crítico a Deus, porque ele acha que o céu é um lugar para pessoas boas e puras de verdade. E tá indo tudo quanto é tipo de gente, aparentemente, né? Então o Gabriel não tá muito gostando da nova vizinhança. E então ele fez um acordo com o Mammon de que ele e Mammon reinariam juntos ali na Terra. Entende? Ele quer buscar um equilíbrio diferente. Só que nem Deus e nem o diabo poderiam saber. O diabo não saber até a gente sabe, né? Mas Deus não saber disso... Ok, né? Talvez ele saiba, mas tem aquela questão do livre-arbítrio, né? E ele não interfira. Mas, aqui, a atuação da Tilda Swinton é incrível, cara. Ela vem provocativa, vem falando que os humanos não merecem essa compaixão de Deus, e não sei o quê, e começa com um papinho, com um discurso coach, e de repente, quando ela tá prestes a firmar, digamos assim, o acordo com o Mammon, que ela vai pegar a lança do destino e furar a barriga ali da Angela, né, para trazer o Mammon para tudo, porque o John tá lá jogado do outro lado, porque ele não consegue vencer o Gabriel, né, ele cortou os próprios pulsos. E nessa hora que ele cortou os próprios pulsos, ele entregou a alma dele para Lúcifer, para que Lúcifer viesse até ali buscar presencialmente, porque durante o filme, mais de uma vez é falado que a alma do John seria buscada pessoalmente pelo Lúcifer, porque pô, o cara manda todos os demônios de volta, enfim, tá atrapalhando o trabalho dele, o business dele, né? E o Lúcifer vem com um visual muito diferenciado, um terno todo branco, com os pés que parece que tá molhado de piche, o terno com umas prestas chamuscado, cabeça raspada, uma certa olheira, assim, um visual diferente, assim, diferente de tudo que a gente vê no cinema referente a Lúcifer. Eu achei o visual dele aqui muito legal. E a atuação melhor ainda. Então ele chega aqui, senta numa cadeira, o tempo parou, tá? Nesse tempo ali, tipo, tudo tá parado. Lá, né, o Gabriel tá parado no tempo, assim, com a lâmina, e os dois estão interagindo. Ele fala, sabia que um dia eu ia vir aqui te buscar e vou levar você comigo
pessoalmente. E o John, ele meio que quer fazer um acordo com o Lúcifer. Ele fala assim, cara, eu te conto algo muito importante que tu não sabe e tu realiza algo pra mim. E o diabo, o que que tu tem que eu possa querer, né? Daí ele fala, cara, teu filho Mamon tá lá de casinho ali com o Gabriel, de rolezinho, querendo passar a perna em ti, eles estão querendo dominar a terra e tal. O Lúcifer, ok, levanta, ele vai até a sala onde está acontecendo isso mesmo, né? E se depara com o Gabriel, com a lança do destino e com o Mamon querendo sair da barriga da Ângela. Ele olha para aquela cena. Cara, a cena dele chegando aqui é muito irada. Ele vai chegando devagarzinho, o vidro vai estraçalhando em câmera lenta, ele vai chegando. Aí do nada meio que o tempo volta ao normal, digamos assim, e Gabriel se assusta com a presença dele ali. Aí começa a xingar ele de vários nomes, mochila de criança, pé cabeludo, não sei o que, começa a falar aqueles nomes né, que o demônio recebe, vários títulos, né? Aí o Lúcifer ali todo carismático, né? Fala assim, Gabriel, tô aqui envolvido com o meu filho, muito bom. Quando o Gabriel tenta meio que confrontar o Lúcifer, ele meio que faz só um poderzinho, toma aí, ó, vai tomando, vai tomando. Aí queima as asas do Gabriel e ele cai na piscina e fica por ali. E ele manda Mamon de volta no inferno. E a Ângela fica ali, mó paz, de boa, tranquila, desmaiada. E ele volta lá pra pegar o John. John, o que tu quer de mim, então? Ele fala, eu quero ter uma pessoa lá no inferno que não deveria estar lá. Tá né, ela tirou a própria vida sob uma certa influência e tal. Ela não devia estar lá. Daí quem é? A irmã da Ângela. Ele só dá uma viradinha de olho e pronto. Feito. A alma dela não tá mais, não tem interesse na alma dela, não tá mais lá no inferno. Simples assim. E o John, top, beleza então. Tudo certo. E nisso que ele tá sendo arrastado, né, que o Lúcifer tá puxando ele aqui pelo chão, do nada é como se o peso do John fosse toneladas que o Lúcifer jamais conseguiria arrastar. Ele vai puxando assim, ó, e vai trazendo o azulejo do chão junto e não sai do lugar. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele não consegue levar, do nada aparece uma luz divina sobre o John. E a gente olha e consegue ter um pequeno vislumbre do paraíso celestial. E o John começa a ser levitado, indo em direção ao céu. E o Lúcifer, não, como assim? Não pode ser, a alma dele é minha. Daí o John indo e vai assim, só mostrando o dedo do meio. Que cena maravilhosa, cara. O Keanu Reeves está incrível nesse papel. E ele está sendo levado. Só que o diabo chega nele, enfia as mãos dentro do peito do John, rasga a camisa, enfia a mão dentro do peito assim, puxa ele de volta e arranca o câncer do pulmão dele, aquela cororoba preta, ele arranca o câncer dentro do pulmão, estanca as feridas do John, né, dos pulsos ali, ó, e fala assim, tu vai viver ainda. Tu vai viver tempo suficiente para tu ser corrompido de novo e eu ter a tua alma. Aí ele não vai nem pro céu e nem pro inferno. Ele ganhou uma segunda chance porque o diabo acredita que ele vai falhar ainda e a alma dele ainda vai ser dele. Cara, que final fera, cara. Pra não falar palavrão aqui, porque senão a galera vai me xingar. Já não basta eu ter me xingado e ter falado mal do Keanu Reeves. Gente, eu nem falei mal do cara, né? Eu fiz uma pequena crítica. A galera já me massacrou aqui. A galera já queria que eu fosse queimar nos mármores do inferno. Gente, calma, foi só uma pequena crítica. Eu gosto muito desse cara, tá? Enfim, deu boa. Ângela sobreviveu, a alma da irmã dela foi pro céu. Infelizmente o Chad, né, interpretado aqui pelo Shia LaBeouf, morreu, tadinho, querido, não deu boa. Ele tentou ajudar, mas ele era muito novato, levou um couro do demônio. Enfim, tudo certo, final feliz. Agora, o filme acabou de fato com um tom mais alto astral, né? O Gabriel agora foi banido para o mundo dos humanos, agora ele sente dor, sente o que os humanos sentem, tanto que ele vai chegar perto do John, o John dá um socão na cara dele e ele sente dor pela primeira vez, sangra e tudo mais, né? Não tem mais as asas, então Gabriel se lascou, não tem mais o espacinho dele lá no céu. E o John também acaba o filme com ele fazendo aquele ritual de sempre, né? De pegar algo do bolso e quando vai botar na boca, dessa vez não é um cigarro, é um chicletinho. Pronto, agora a gente sabe que esse vício, pelo menos ele vai largar e quem sabe ele estende mais tempo da vida dele. E pra quem tava esperando um beijinho no final do filme, não rola, gente. Ele e a Ângela não tem beijinho. Tem uma certa química aqui rolando, uma atmosfera meio que vai rolar um negocinho, mas não rola, nunca rola. Não que ela não quisesse, que ela dá umas pistas aqui que ela tá querendo, mas o John ele é um cara mais reservado mesmo, ele não avançou o sinal. Que filme irado, gente. É um filme muito bom pra te pegar agora no final de semana, numa sexta-feira, faz um baldão de pipoca,
pega um refrigerante geladinho, senta pra assistir com teu amigo, com tua amiga, com teu esposo, com tua esposa, com quem tu quiser. É um filmaço pra ver em casa, de boaça, muito divertido, bastante cenas de ação muito boas, tem uns elementos de terror aqui bem bacanas, bem inseridos, funcionam, tá? Não destoam, o filme tem um tom muito linear, muito orgânico, nada aqui se mistura de forma constrangedora, não tem uma piada errada na hora, fora do tom, cara, tudo muito redondinho, que filmaço. E fico ainda mais feliz em saber que o filme vai ter uma sequência, foi confirmada uma sequência com o retorno do Keanu Reeves, não sei o que esperar, se vai ser bom ou não, torço muito para que seja um filmaço também. Mas, dito isso, esse filme é um filmaço. Vejo sempre que possível, gosto demais desse filme e quero trazer algumas curiosidades aqui pra vocês. Então, no final do filme, Constantine sacrifica sua própria vida para impedir o plano demoníaco. Esse ato altruísta, algo que ele nunca fez por fé genuína, muda seu destino espiritual. O inferno vem buscá-lo, mas o céu o reivindica. O diabo frustrado o ressuscita, trazendo de volta ele à terra, curando ele do câncer, apenas para garantir que ele continue vivendo e talvez no futuro peque de novo. Ou seja, Constantine ganha uma segunda chance, mas continua em uma zona moral cinzenta. No universo de Constantine, céu e inferno funcionam como corporações. As almas são ativos, os humanos são peças de um jogo político cósmico. Isso é uma crítica brutal à ideia da fé como barganha. Se eu fizer o bem, eu mereço o céu. Constantine descobre que o altruísmo genuíno não pode ser negociado. O inferno é como um reflexo da humanidade, né? O inferno mostrado no filme, ele não é só fogo e enxofre, ele é uma versão distorcida da Terra, como se fosse um mundo sem graça, esperança ou redenção. É uma metáfora de que o inferno não é outro lugar, é a humanidade sem compaixão. O filme também subverte a ideia clássica de que anjos são como entidades benevolentes, né? Aqui eles são políticos, manipuladores, pragmáticos. Isso dialoga diretamente com teologias apócrifas e textos gnósticos, onde o céu não é moralmente perfeito. A versão do diabo é uma das mais icônicas do cinema. Descalço, que é uma referência à humildade pervertida, terno branco, uma inversão simbólica da pureza, a voz calma, quase paternal, ele não grita, ele seduz. E essa ideia do visual dele foi ideia do diretor. Originalmente ele teria um outro aspecto, totalmente diferente, mas o ator deu esses pitacos, falou desse visual que ele acharia mais interessante e tal, e a galera acatou e eu achei sensacional, porque o visual dele aqui é muito marcante, muito irado mesmo. Gabriel é andrógeno, quase alienígena, para reforçar a ideia de que anjos não são humanos nem compreensíveis. Isso também traça ali um paralelo com o que na Bíblia não diz como é o visual, a estética de um anjo, né? Tem algumas passagens bíblicas, se você digitar ali no Google, ali, tipo, visual correto dos anjos de acordo com a Bíblia, tu vai ver uns visuais muito exóticos, assim, tipo uns anéis gigantes com vários olhos, umas criaturas esquisitas, e por isso eles não se apresentavam para os humanos, né? Eles ainda falam, tipo, nas pequenas aparições deles na Bíblia, tem uns momentos que eles vão aparecer para alguém e falam assim, ó, não temeis, né? Tipo, porque o visual deles é provavelmente assustador. E aqui no filme eles, né, botam uma coisa meio que andrógena, dando aquela ideia de que um anjo também não tem uma identidade sexual, né? Nem homem nem mulher, ele é um anjo. Então eles escolheram uma atriz para interpretar um personagem com nome masculino. E aqui os trejeitos de Gabriel, aqui tá muito irado, cara. A interpretação dessa mulher é incrível. Não é a primeira vez que ela interpreta um personagem masculino, não é mesmo? Mas ela pode, porque ela consegue. Essa mulher é incrível, cara. O Constantine nos quadrinhos ele é britânico, loiro, sarcástico e muito mais cínico. O filme transformou ele num anti-herói mais introspectivo, quase um detetive no ar sobrenatural. E eu prefiro esse visual, porque nos quadrinhos tem muito poderzinho mesmo, né? Ele vai lá e ele parece até uma mistura do Doutor Estranho, dos filmes da Marvel, com, sei lá, um Batman no ar investigativo aqui, né? Porque é um cara que ele tá sempre, né, nessas penumbras, investigando os crimes, tal, explorando coisas do mundo sobrenatural da DC Comics, mas ele também soltam bolas de fogo, ele tem poderes, né? E trazer isso para um negócio um pouco mais realista, digamos assim, acho que deixa a história mais interessante e também mais fácil de se fazer. E tu teme mais pelo personagem, porque no final das contas ele é um humano, que ele ganha meio que as coisas na barganha, no papinho. Se ele não fosse um cara tão sábio, tão inteligente, ele não teria usado Lúcifer para vencer Mamon naquela hora, porque ele não venceu Mamon, ele usou o Lúcifer para isso. Eu achei sensacional, ele usou o Lúcifer para vencer Mamon e vencer Gabriel, porque sozinho ele não ia dar conta. Talvez se ele orasse para Deus para pedir alguma ajuda, talvez ele não escutasse. Não porque Deus é indiferente, mas porque Deus não age dessa forma. Mas ele foi ouvido por Deus num determinado momento, quando ele fez ali o sacrifício, né? Cara, muito massa.
Muito massa esse desfecho. Constantine é uma história sobre alguém que não acredita na bondade humana, nem em Deus, nem no diabo, apenas no sistema. Mas no fim, ele prova que até alguém cínico pode fazer algo genuinamente bom. E isso, ironicamente, é o que o salva. Constantine não é um filme sobre demônios, é um filme sobre fé, culpa e redenção, num universo onde até o céu joga sujo, e talvez por isso ele continue tão atual 20 anos depois. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito desse filme, como vocês bem perceberam, e quero saber a opinião de vocês. Vocês gostam desse filme? Acham legal? Gostam da atuação do Keanu Reeves? Eu gosto pra caramba, tá? Volto a repetir aqui, gente, eu adoro o Keanu Reeves, tá? Minhas críticas pontuais a certas interpretações dele são pontuais mesmo, são algumas atuações que eu acredito que talvez não tenham sido bem executadas por ele, porque talvez aquele papel exigisse alguém com maior carga dramática. Mas sim, eu segui o conselho de vocês, eu vi outros filmes dele e minha opinião não mudou sobre ele. Só me surpreendi com outros filmes que ele atuando muito bem, muito massa. Eu gosto desse filme aqui do Constantine, eu vi o Matrix, obviamente, onde ele tá perfeito, e vi alguns outros filmes que vocês me pediram aqui, mas não vou dar minha opinião ainda, porque são filmes no qual eu vou trazer review aqui pro canal. Daí vocês vão saber minha opinião a respeito durante o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, comentem aqui a opinião de vocês sobre o vídeo, sobre o filme, e caso você tenha caído nesse canal aqui de paraquedas, te convido a se inscrever. Gente, muito obrigado pela audiência de sempre, pelo carinho de vocês são sensacionais. Um beijo e até a próxima.